De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Lancheiro Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. E Oral Center, odontologia especializada. Programa Conexão de hoje, falando aqui sobre a Semana da Prematuridade do Hospital Beneficente Unimar, o HBU, que está fazendo aí essa semana muito bacana. Deu para a gente já ter uma noção no primeiro bloco, mas a gente vai falar mais sobre o assunto. Quero te convidar a ligar para cá, para o 34544000, para concorrer às camisetas do Novembro Azul. E, homem, procure o seu médico, faça a sua consulta de rotina com o seu médico, seja ele urologista, clínico, cardiologista, qualquer especialidade. O seu médico, procure o seu médico, faça os seus exames. Cuidar da saúde também é assunto de homem, sim. E apoiar o Novembro Azul, esse é o plano da Unimed Marília, parceira do nosso programa e parceira também do Novembro Azul. Então ligue, participe e concorra a essas camisetas. No final do programa a gente vai estar sorteando 4, tá bom? 34544000. A gente está falando aqui da Semana da Prematuridade. Tenho a honra de receber aqui a doutora Jordana Oliveira Domingues, que é médica neonatologista e é enfermeira também neonatologista, Ana Carolina Pavarini. Elas estão contando um pouco aqui dessa semana. É muito legal, a gente pôde ver aí as fotos, né? Mas eu quero falar um pouco também, assim, a gente... Até no intervalo, vocês falavam aqui de um bebê de 27 semanas, é isso? Para a mamãe que está em casa, o papai, a vovó, entender, quantas semanas é normal? Quantas semanas a mulher tem de gestação? A gente fala que um bebê ele é a termo, ou que ele nasceu dentro do período normal, quando ele nasce entre 37 semanas e 40 semanas. Meu Deus, então esse veio no mínimo com 10 semanas de antecedência. Ele veio 3 meses antes do esperado. E aí, com que peso? 780 gramas. 780 gramas, né? Você fica imaginando, né? Você pega não dá um pacotinho de açúcar, né? Um pacotinho de... Não é? É muito pequenininho mesmo. Muito pequenininho. E eles tendem a perder em torno de 10% do peso até o 10º dia de vida. Do que se alimenta um bebê desse? No início, a nutrição ela é parenteral. Ela é uma nutrição que vai por via endovenosa, né? Para a gente tentar evitar que ele também perca muito peso, não entre em desnutrição. Aí, conforme ele vai ficando melhor, vai ficando mais estável mesmo, aí a gente começa com o leitinho materno, por sonda, né? E para esses bebês, o volume de leite é 1 ml. 1 ml? 1 ml. 1 ml. Mas até estou perguntando isso para a gente destacar a importância, né, do leite materno, né? E a importância de ser doadora. Aliás, eu soube, doutora, que a senhora foi doadora também. Eu fui doadora. Eu fui doadora de leite por 5 meses. A mãe deve estar orgulhosíssima. Eu fui doadora de leite por 5 meses. Teve semana que eu cheguei a doar 3 litros de leite. Eu recebi um certificado de doação pela minha mãe. Pelo banco de leite. Mas foi muito emocionante porque eu recebi das mãos da minha mãe. Trai aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Hã? Tá vendo? Caiu por terra. Eu nunca gostei desse ditado mesmo. Agora a gente viu que lá no banco de leite foi diferente. E lá na casa dos Domingues também. Mas eu digo assim que foi para mim uma forma muito confortante de estar de licença, porque eu sabia que eu estava podendo ajudar os meus bebês de alguma forma, é verdade. Mesmo não estando trabalhando. Eu estava ajudando, podendo doar leite para eles. Então, me confortava, de certa forma. Que legal, e a gente fica imaginando, né? Você vê a diferença que faz, às vezes, 1 ml de leite alimenta o bebê ali, uma mamada dele é 1 ml. É o que a gente fala, né, Carol? Para as mães, que elas falam, mas eu consigo ordenhar só 5 ml. A gente fala, são 5 mamadas. É praticamente 24 horas de alimentação do seu filho. 5 ml é muito. Não é? É muito. Então, pra gente não tem pouco. Pra gente, literalmente, não tem pouco. Fantástico. Agora, quais são, assim, os maiores problemas que você acaba enfrentando por um bebê prematuro, né? Quando ele nasce, assim, quer dizer, tem essa questão, tudo é complexo? Como é que é? Tudo é complexo. Acho que nessa parte eu vou começar a deixar nos cuidados com a Carol, porque ela vai passar um pouquinho cuidado com pele, cuidado com acesso venoso, porque eu acho que essa parte realmente é a mais difícil, que são eles que lidam. E é tudo muito delicado, né? Depois eu falo da parte médica. Tá.
Fala aí, Carol, conta pra gente. É um bebê prematuro extremo, que nem esse que a doutora Jordana tá explicando, um bebê que nasce aí com 700 gramas. Então, a gente sabe que a pele dele é muito delicada, é fininha demais. Então, qualquer atrito que a gente tem com a pele desse bebê, a gente rompe a pele dele, né? E a pele rompida do bebê é porta de entrada para a bactéria. Então, se nós não tivermos esse cuidado especial, esse bebê pode ter uma infecção. E uma infecção para um bebê de 700 gramas é muito importante. Então, o cuidado de pele que nós temos primeiro, nós temos uma incubadora aí que é top. Que ela fica que nem uma sauninha dentro, toda cheia de fumacinha. E que mantém a pele do bebê umidificada, hidratada, né? E esse bebê aquecido, porque como ele não tem nem tecido adiposo, o sistema térmico dele é imaturo, então é um bebê que precisa ficar quentinho. Então, o cuidado de pele que nós temos é esse. E a manipulação com esse bebê, assim, é mínima. Quanto menos barulho, fica tudo escurinho, para esse bebê sentir que ele ainda está no útero, né? É um bebê que a gente não pode ficar manipulando muito. É um bebê que tem que ter um cuidado de não ficar colocando fitinhas em punção venosa, em acesso, né, que é o que a gente faz lá, passar pique, né, que é o catéter periférico, o catéter central que nós passamos nos bebês. Então, tem todo um cuidado especial, né, com a pele desse bebezinho. Mas não só com a pele, né, é o cuidado na hora da alimentação, da medicação, é tudo muito delicado. Então, uma coisinha que a gente fale ali é muito para esse bebê. Então, tem que ser bem preciso o nosso trabalho, com bastante atenção. É um ambiente tenso, sim, porque nós estamos lidando com vida de bebês que são muito delicados, mas é um ambiente muito gostoso de se trabalhar, porque a gente vê a evolução deles e é gratificante demais. Então, essa parte de cuidados com os bebês, principalmente com a pele, né? E o barulho, a doutora Jordana lembrou bem. Eu falei que no nosso UTI fica tudo escurinho, né? Então, quando os paizinhos entram, a gente já explica. Aqui fica tudo escurinho, para os bebês lembrarem como é que é o útero. A gente fala bem baixinho, que é para esse bebê ficar aconchegado lá na incubadora dele, dentro do ninhozinho dele, que nós fazemos uma caminha bem confortável para o bebezinho. Então, o barulho para esse bebê, não ter barulho para esse bebê é muito importante. O silêncio para ele é muito importante para a recuperação dele. Então, é um ambiente assim que a gente não se faz muito barulho. Então, às vezes, o barulho do monitor, de alguma bomba de infusão que apita, todo mundo já sai correndo para desligar o som logo, para deixar esse bebê o mais tranquilo possível. Esse ambiente é fundamental, né? É fundamental. Para a evolução do bebê. Fundamental. Eu tô aqui recebendo uma mensagem pelas redes sociais do meu amigo Walter Garcia, locutor lá da Itaipu FM. Um abraço para o Walter. Diz que em 1964 a mãe dele levava ele numa caixinha de sapato. Ele disse que ele nasceu com... Eu estou aqui impressionado, não sabia disso não. Diz que nasceu com 750 gramas de 7 meses. E a mãe dele passava óleo na época dele para ver se... Eu não sei por que ele falou isso, mas ele falou, passava óleo. Porque a pele é muito delicada. Se não passar óleo, ela realmente ia desfazer. Olha ela ia coisa, soltar. Hein? Então, realmente, os antigos, eles têm uma inteligência que a medicina aprendeu agora. Tá? Que legal. Então, a gente... os antigos lá, a gente realmente... falando em 1964, né? Quer dizer, você tinha pouquíssimos recursos. Exato. A neonatologia, ela é uma especialidade muito nova. Kennedy, quando era presidente da República dos Estados Unidos, ele teve um filho prematuro de 32 semanas. E esse filho foi a óbito, porque não existia nada que pudesse ajudar o filho dele a respirar. E foi quando ele investiu. Olha que legal. Então, essa é a história da neonatologia. Essa é a história da neonatologia. Muito recente, então. Exatamente. Ele investiu, realmente ele pagou pediatras para que se especializassem em uma especialidade só de recém-nascidos, para que se estudasse isso, para que não ocorressem com outros filhos o que ocorreu com o filho dele. Que bênção esse Kennedy, hein? E quando, até o que a gente fala, né? O surfactante, que é uma medicação que a gente usa hoje para maturação pulmonar nos bebês, é uma descoberta de 1998. Super recente.
Então, a neonatologia realmente, ela é uma especialidade extremamente nova. Então, cada ano que passa, a gente está aprendendo muita coisa. Legal, obrigado, Walter. E aí, ó, que legal. E você vingou aí, tá essa emoção forte aí, toda a vida, fala bonito, trabalha bonito no rádio. Parabéns aí, um grande abraço a você, meu amigo Walter Garcia. Vou mandar um abraço aqui também para o meu amigo Paulão, um grande Paulo, meu irmão na fé, o Paulo lá das Óticas Diniz. Um abraço, Paulo, obrigado pelo carinho, está na audiência também com a gente, ele e a dona Rose, um grande abraço, e a Dudinha também, um beijo para essa família aí preciosa. Vamos continuar aqui falando o seguinte, agora a questão médica, né? Você falou da questão dos cuidados da enfermagem, e aí o olhar médico, como é que é, doutora? Um bebê que nasce com 27 semanas, como foi o caso do Raul, que é o nosso lanterna verde. A pedidos, aliás, a né? A pedidos. Esse bebê, ele não tem imunidade, tá? Primeiro porque ele não mamou no peito da mãe dele, então ele não recebeu nenhuma imunoglobulina. Então ele não tem imunidade já por isso. Segundo, ele não chegou ao termo, então ele não teve contato com mais nenhuma infecção que a mãe poderia ter ou alguma outra coisa que a mãe poderia ter, o que faria ele ter imunidade. Então ele é um bebê que já é mais suscetível à infecção. Além disso, ele não tem o pulmão formado. Então, ele precisa ir de uma ajuda ventilatória, ele precisa ser entubado, ele precisa ir para um ventilador. E isso faz com que ele também tenha mais manipulação, né, Carol? Porque toda hora a gente precisa estar aspirando esse tubo para não ter secreção, manipular todo o ventilador, trocar circuito de ventilador para não infectar. A gente precisa a todo momento estar colhendo exames desse bebê, que também é manipulação. Então, tudo isso faz com que a gente deixe esse bebê estressado, que a gente abra portas de entrada para a infecção e que a gente não melhore muito o pulmão desse bebê. Então, esses são os maiores riscos da visão médica. Então, a gente tenta, com todas as ajudas que a medicina tem nos dado, tenta diminuir realmente o tempo de internação desse bebê, tenta diminuir o tempo de intubação desse bebê, tenta diminuir o tempo de ventilação dessa criança. Tudo isso para evitar com que ele tenha essas sequelas. É isso que eu ia falar. A questão de sequelas é muito relativa, né? Muito. E hoje em dia, o que a gente tem descoberto, que o cérebro dos bebês, até crianças, até 5 anos, é um cérebro muito plástico. Então, esse bebê ele pode até ter uma lesão em uma parte do cérebro. Se ele for estimulado com fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, ele pode fazer com que outra área do cérebro assuma a parte que aquele cérebro lesou. Então, ele pode ficar sem sequelas. Tá? Então, o que a gente tem batido muito em cima para quando as mães vão de alta, não perder o acompanhamento do estímulo, com fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional. Elas têm horas que são muito mais importantes do que o médico. Eu diria que são tão eficazes quanto, né? Quer dizer, você não Sim. pode deixar de forma alguma, tem que fazer a coisa por inteiro, né? Depois de tanta luta e tanta vitória, não pode, né, deixar um lapso desse trazer consequências graves aí ou sequelas, enfim. Rapidinho mais de intervalo, eu volto na sequência para a gente falar no último bloco da sequência da semana e da caminhada que vai acontecer no final de semana para fechar com chave de ouro essa semana e você está convidado a participar. Rapidinho intervalo em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos e também conosco Oral Center, odontologia especializada. Camisetas da Unimed do Novembro Azul para você no 34544000. Vai ligando e participando. Daqui a pouco o sorteio. Então são 4 camisetas para você fazer uma caminhada. Você pode ir na caminhada. Já pensou que legal? Vai na caminhada já com a sua camiseta do Novembro Azul. Já faz a divulgação do Novembro Azul também. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na sequência a gente volta com mais e já com o sorteio. Então se você não ligou, corra. 34544000. A gente volta na sequência. Até já.